Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a professora e pesquisadora Michele Belchior, coordenadora dos cursos de especialização da Pós-Unifor. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda ao Mundo no Campus e muito obrigada por ter aceitado participar dessa entrevista para falar mais sobre o curso da Arte Terapia e Arte Educação. Eu que agradeço, Thaís. É um grande prazer aqui para todos nós da Pós-Unifor, especificamente nós do curso de especialização em Arte Terapia e Arte Educação, essa honra de ter essa entrevista. Para a gente realmente, nós ficamos felizes em estar com você. Primeiramente, para começar a nossa entrevista, eu queria saber como começou o seu interesse pela arte terapia e como foi o seu primeiro contato com esse assunto. Na verdade, Thaís, a história é bem longa, né? Faz parte da minha história de vida, desde a minha infância, quando eu tenho contato com a arte, né? Na minha família, assim, minha avó era cantora, eu tenho um tio que é muito famoso, né? O Belchior, também cantor, compositor. Então, assim, eu vivia nos jardins da minha casa sempre a questão da arte. E isso foi muito importante para mim, porque eu sempre entendi que a arte era importantíssima para o meu desenvolvimento e para as minhas relações interpessoais. Depois disso, quando eu entrei na universidade, né, e fazendo vários cursos, que eu tenho algumas graduações, eu também percebi a necessidade da arte como uma ferramenta, como um mediador nos processos educativos e terapêuticos. E aí, em 2007, eu fiz a minha primeira formação em arte terapia, certo? Que foi muito importante. E a partir daí a coisa só veio aumentando, né? O desejo, e principalmente pelo fato de eu ser psicóloga, eu percebi como a arte é importante no ambiente da clínica e também nos processos de intervenção da educação. Ótima história, Michele, muito bom saber sobre isso. Agora, trazendo essa questão realmente para o curso aqui da universidade, eu queria saber qual a relevância da arte terapia e da arte educação como campos de estudo e prática. É muito importante, como eu já lhe disse, né? Dentro do processo da arte terapia e da arte educação, a gente pode favorecer que o indivíduo tenha a possibilidade de apresentar múltiplas linguagens, né? Por exemplo, nós temos um ícone no Brasil, Nise da Silveira, que entrou no hospital psiquiátrico, onde antigamente, né, as pessoas eram tratadas com eletrochoques e outras situações, e a Nise começou a fazer um trabalho, certo, voltado para a arte. E isso mostrou como a arte favoreceu com que aquelas pessoas que viviam num ostracismo, isoladas, né, dentro da perspectiva da saúde mental, pudessem avançar por meio da criatividade, por meio do apoio da arte, por meio das múltiplas possibilidades de linguagem. Muitas vezes o paciente não sabe o que falar, o sofrimento é tão grande que ele não tem nem palavras para falar desse sofrimento. Mas aí a arte vem como recurso, né? A pintura, a escultura, a dança, o teatro, certo? E não só no ambiente terapêutico, como o curso também é arte e educação, no ambiente educativo também. A arte ela tem uma pegada muito interessante, porque a gente trabalha também na questão inclusiva, né? Quando a gente trabalha com a arte em sala de aula, a gente atende às múltiplas possibilidades de aprendizagem. A gente tem que entender que as pessoas aprendem diferente, existe uma diversidade e na arte existe essa permissão, entendeu? A arte ela tem essa flexibilidade e por isso é fundamental o seu envolvimento no ambiente terapêutico e no ambiente educativo. Essa questão da arte é algo mais inovadora mesmo, né, para os dias atuais. Sim, a arte sempre existiu, né? A gente sabe que o homem, né, sempre a arte esteve presente, vamos dizer, na vida inteira do homem, né? Então, desde muito cedo, a gente vê as pinturas rupestres, né? Certo? Como inscrições, ali era arte pura, tá? Mas, assim, esse conceito dentro do processo terapêutico, certo? Ele existiu, mas cada vez mais se torna importante e inovador, né? E deve ser reafirmado, certo? Como algo onde o indivíduo está ali e precisa de um apoio para a sua expressão. Além do mais, Thaís, é tão interessante porque, se a gente parar para pensar, o artista, o processo criativo do artista é um processo inovador, entendeu? Se a gente for para as exposições, a gente vê assim, como aquele artista fez aquilo? Por que ele saiu, ele teve aquele pensamento fora da caixa,
né? Então, essas inovações têm muito a ver com a nossa vida. Às vezes, a gente está numa situação, né, muito de inércia, certo? E essa situação de inércia nos impacta, né? Fica assim, a gente fica num estado, vamos dizer, estéril, sem conseguir avançar. E uma pessoa que tem contato com a arte, ela consegue ter uma flexibilidade mental, buscar possibilidades, buscar novas possibilidades de vida, buscar saídas para o seu sofrimento psíquico, certo? Então a arte, ela possibilita isso, né? Ela faz uma condução, ela faz um deslocamento, ela ajuda nesses movimentos, nessas mobilizações do indivíduo. Perfeito. E quais os principais projetos e atividades práticas que os alunos aqui da Unifor realizam no curso para que consigam ter um maior aprendizado mesmo? Esse curso é espetacular. Para começar, quando a gente foi programar o curso, né, eu como coordenadora, nós temos também uma professora curadora, que é a professora Ana Maria de Melo Pinho, a gente pensou o curso em etapas. A primeira etapa era os fundamentos, onde a gente apresenta para os alunos, né, o que é o fundamento da arte-terapia, da arte-educação, a filosofia da arte, a história da arte, a relação da arte, da subjetividade, da cultura. E depois a gente começa a entrar em conceitos. Arte em relação à psicanálise, arte em relação à fenomenologia, arte em relação a conceitos da Gestalt, ao psicodrama. E o que é mais interessante é que o nosso curso ele não para só na teoria. O curso tem os ateliês. Então, assim, o que é prático, o que é interessante no curso? É que o aluno, ele não só tem a teoria e a prática, mas ele se forma um arte-terapeuta, entendeu? Porque o curso ele é vivencial. Então, nós temos ateliê de dança, ateliê de teatro, ateliê de pintura, ateliê de escultura, ateliê de colagens e bricolagens. Há pouco tempo nós tivemos o ateliê de literatura. Os alunos vivenciam essa riqueza que nós temos aqui na nossa universidade. A cordelteca, fomos estudar os cordéis. Os acervos especiais da Unifor, nós fomos estudar os livros especiais e entender como, né, aquela arte que está ali expressa no livro repercute e o que é que significa da subjetividade daquele artista que fez aquele processo criativo, diálogos com os artistas que tem aqui no espaço cultural, os alunos assistem, entram em contato com o artista, né? Então a todo momento a gente mobiliza o aluno a estar em contato com a arte. Não ficamos só aqui, a gente vai para diversos espaços. Então, na aula, a gente visita a Pinacoteca, nós já fomos com os alunos para a Pinacoteca para estudar a nossa realidade do Ceará, entender a cultura popular, né? E fomos para diversos museus aqui também. Então, o curso ele tem essa conversa, a todo momento, teórico-prático. E em toda aula, no decorrer da aula, a gente mostra a teoria, mas a gente faz oficinas. Então, o aluno no momento da aula está aprendendo a teoria e está fazendo a oficina. Então, a todo momento ele está aprendendo o nosso objeto de estudo. E como você acha que os alunos reagem a toda essa prática? Eles gostam? Ora, se gostam, eles amam, né? A gente vê aí nos Instagrams, nas redes sociais, né? Eles colocam mais um dia que a gente na prática, aprendendo como a arte nos aproxima, né? Então, às vezes, a gente faz a leitura, é um livro da Clarice Lispector, né? A gente termina com uma poesia, com uma reflexão, né? Às vezes é uma escultura, às vezes é uma pintura, certo? E a todo momento, os alunos que são mobilizados a isso, né? Eles começam a conversar isso com o objeto de estudo. E uma coisa muito interessante que eu queria destacar é a multiplicidade de alunos que nós temos no nosso curso, né? No nosso curso nós temos psicólogos, pedagogos, professores aqui da Unifor, farmacêuticos, médicos, certo? Nós temos também biólogos, certo? Professores de outras universidades que são já pós-doc, que quiseram aprender com a gente a arte para, né, de uma forma ou de outra, refinar a sua sala de aula, certo? Temos professores também de educação infantil, né? Então, assim, existe essa abertura, artistas, nós temos artistas também, né? Então existe essa abertura entre os profissionais para que eles possam conversar a sua especificidade com a arte, seja no ambiente terapêutico ou seja no ambiente educacional. Maravilhoso. Agora, Michele, falando sobre arte-terapia novamente, essa abordagem, esse curso, esse assunto é necessário para o público diversificado. Então, eu queria saber como os estudantes eles são preparados para trabalhar com diversos públicos, sejam jovens, crianças, idosos, adultos, enfim.
Excelente pergunta. No percurso do nosso curso, nós temos disciplinas onde a gente aborda o ciclo vital, certo? Então, a gente tem uma disciplina que é uma disciplina que fala arte-terapia e arte-educação com crianças e adolescentes. Outra disciplina, arte-terapia e arte-educação com adultos e idosos. Aí na disciplina da infância e da adolescência, a gente traz toda a técnica, né, que é trabalhada com a criança, com o adolescente, e não só isso, a gente visita um espaço infantil, um espaço relacionado para a juventude. Por exemplo, agora nós tivemos a disciplina de infância, então a professora veio, apresentou a teoria sobre a infância, depois eles fizeram várias atividades de como trabalhar, né, com essa criança, tanto no espaço terapêutico como no espaço educativo, e para findar nós fizemos a visita a um museu infantil que tem aqui em Pindoretama, chama-se Jim Brinquedinho. Aí nós fomos de ônibus, né, todos. Quando chegamos lá, os alunos vivenciaram o Museu do Jim, depois tiveram uma entrevista com o artista, o Jim, né? Ele apresentou a experiência dele, ele apresentou toda a dinâmica que ele faz, o processo criativo, como ele produz a arte, e aí os alunos conseguiram entender como isso se correlaciona. E também apresentou a vivência da criança, dele infância, dele enquanto criança, que motivou ele se tornar um artista. Então ele falou da história dele de vida enquanto criança, quando tudo começou, porque o desejo do Jim foi exatamente no começo, quando ele era criança, que ele brincava com um pedaço de madeira, ele escutava o som, e a partir daí ele viu os brinquedos, ele começou a criar uma série de brinquedos, né? E se tornou um museu. Então a gente, só numa visita dessa, só numa disciplina dessa, entende o contato com o artista, a ideia da infância e da arte e da educação, e ao mesmo tempo o processo criativo. O que é que isso se correlaciona com a história subjetiva do artista, né? Então a gente faz muito isso, dessas visitas. É um exemplo. Perfeito, Michele, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom saber dessas histórias. Saber mais sobre o curso é algo muito interessante mesmo e que com certeza deve ser muito valorizada essa questão da arte-terapia, da arte-educação. Por nada, e nós estamos aqui, né, para quem quiser conhecer mais o curso de arte-terapia e arte-educação, né, não para por aí, as perguntas foram maravilhosas, mas assim, tem muitas outras coisas, né, a gente também tem visitas a museus, tem visitas a diversas instituições, e o final do curso é o mais interessante, que são as exposições. Então, quando o aluno termina o curso, a gente vai ter as exposições, que é exatamente o processo criativo do aluno, certo? O que é que ele produziu durante o curso, ou por meio de um portfólio, ou por meio de uma obra que ele construiu durante as disciplinas, né? Então a gente tem as exposições de linguagens expressivas, das mais diversas linguagens expressivas, e aí é onde o aluno vai se colocar. E o Mundo no Campus dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até mais!